Olá, meu irmão, minha irmã. Então, mais um dia, meditando o 17º dia. Nosso tema será o nosso segundo motivo por rezar, pelas almas do purgatório, que é o amor de nosso Senhor. Iniciemos então com a nossa oração, lembrando da nossa confiança que precisamos ter quando vamos recorrer a Deus. Ele é misericórdia, Deus é, ter essa certeza. Sem dúvida, sem simplesmente repetir uma oração, talvez pronta, ou sei lá, porque me disseram que tem que ser, eu vou rezar. Não, mas porque de fato eu confio. Porque de fato que 2000 anos de igreja, a tradição que me foi passada, a fé que me foi transmitida, a certeza de um Deus vivo que eu creio e recebo na Eucaristia, é por causa disso que eu sei da misericórdia que Ele tem, não só para comigo, mas também para com as nossas almas, dos nossos parentes, amigos, familiares, nossos entes queridos. Então, que essa confiança possa verdadeiramente estar no nosso coração, porque Deus é misericordioso. Deus também cuida daqueles que já não estão conosco, mas precisam ainda de muito amor e muita misericórdia vinda dEle, para que o coração purificado possa contemplá-lo face a face. Então rezemos, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos, através delas, as graças que Te pediremos. Como Ele ama as almas do purgatório, o amor de nosso Senhor nos garante essa missão. Como Ele ama as almas do purgatório, por que não correspondermos ou querer imitá-lo também nesse amor, pedindo por essas benditas almas? Considere que nosso Senhor Jesus Cristo tem infinito amor pelas almas no purgatório, bem como por todas as almas redimidas à custa de seu sangue. Todos podem dizer: Ele me amou e se entregou por mim. E se pudermos falar em medidas e graus no infinito, Ele deve amá-las mais do que a nós, porque, confirmadas na graça, não são mais capazes de pecar. Nunca mais o ofenderão, o bendizem e o apreciam com mais ternura do que nós. Sim, não tenha dúvida disso, os olhos e o coração de Jesus misericordioso estão sempre voltados a esses mártires do além-túmulo, a nossos irmãos, os mortos. Longe de esquecê-los, negligenciá-los no sofrimento. Podemos dizer que, de alguma forma, Ele sofre neles. Ele sofre como Redentor naquelas almas que Ele redimiu com tantos sacrifícios. Como pai, como cônjuge, como chefe, como nos membros de seu corpo místico. Suas dores o lembram de suas próprias dores. O amor deles chama seu amor. Se Ele pudesse morrer, Ele ainda morreria para pagar suas dívidas e abrir para elas a porta do paraíso. Para reter a força do seu amor, é necessária toda a sabedoria e toda a misericordiosa justiça de um Deus que abomina o menor abandono. Olha, se Jesus pudesse morrer novamente, Ele morreria. Mas o Pai, Ele é justo. A gente não pode esquecer disso. Deus é justo. Deus nos deu tudo o que precisamos para a nossa salvação e para sermos perfeitos. Olha que coisa. E Jesus, morrendo na cruz, nos dando toda a graça necessária para que nós alcançássemos o céu. Esse mesmo Jesus, Ele continua nos amando mesmo nós em pecado. Olha só. Imagina essas almas que foram consideradas justas, mas não plenamente santas. Não tem pecado mortal, mas ainda alimentavam antes da morte vários pecados veniais, vários apegos nesse mundo. E por isso ainda estão diante da justiça de Deus, tendo que pagar através do sofrimento por essas faltas. E Jesus ainda continua amando-as e querendo que elas sejam o quanto antes salvas.
salvas dos tormentos, da tristeza que não foi feita para nós. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos criou para a tristeza. A tristeza, principalmente essa tristeza onde nós não nos encontramos lugar, onde nós sabemos que nós não deveríamos estar ali. Aquela tristeza que não é uma tristeza, por exemplo, devido ao pecado, né, que nos faz nos aproximar mais de Deus, ou uma tristeza diante de pessoas que estão ofendendo a Deus. Não essa tristeza, mas uma tristeza egoísta, né, muitas vezes, que é por eu estar sofrendo. Deus não nos quer essa tristeza, né? E por mais que as almas do purgatório elas amem a Deus e queiram estar com Ele, por isso mesmo tem esperança, né, de sair ali daqueles tormentos, elas sofrem. Nodeus não quer esse sofrimento e no céu não terá. E por isso mesmo Jesus quer que o quanto antes elas não estejam ali mais. E se nós, usando do nosso poder régio, né, do nosso sacerdócio que ganhamos no batismo, nós possamos interceder por elas e tirá-las o quanto antes dali, olha quanto o coração de Jesus não vai estar mais alegre. E não se enganem, Deus ama muito mais alguns do que outros. Por quê? Porque alguns filhos obedecem, amam muito mais o pai do que outros. Mas ama todos. Mas alguns se permitem amar mais. Esse que é o sentido aqui do amor soberano de Deus para alguns, né? Ou seja, mais do que outros. Porque alguns se deixam amar mais. E as almas do purgatório, elas estão se deixando amar. Porque agora elas não têm como mais fugir. Não tem um corpo, ou sentimentos, ou prazeres que possam distraí-las. O objetivo delas ali no purgatório é Deus, nada mais. E elas estão se deixando amar. E que nós possamos intensificar esse amor de Deus para com elas, para que o quanto antes elas aprendam a amar com Jesus e como Jesus amou. E que nós também, claro, através da nossa intercessão, nos santifiquemos cada vez mais. Lembremos, nós ganharemos no céu à medida do esforço que nós fizemos aqui na terra. Nós ganharemos alegria, felicidade e plenitude à medida que nós deixemos o nosso coração crescer, já aqui na terra, de amor a Jesus. Alguns vão amar a Deus o suficiente para no final da vida se arrepender dos seus pecados e entrar no céu, alcançar a misericórdia de Deus. Mas outros, além de arrepender dos seus pecados nessa vida, servirão a Deus com coração generoso e ampliarão através da caridade, e não uma caridade só por palavras, como diz São João na sua primeira carta, né, no capítulo 3. Não só por palavras, mas verdadeiramente por obras, por atos concretos, em verdade, amar em verdade. Muitos farão isso aqui na terra, e com certeza terão um coração muito maior e receberá uma graça muito maior lá no céu. Então é como se nós fôssemos um jarro. No céu seremos plenos, cheios. Jarros cheios, mas alguns serão jarros maiores, outros jarros menores, outros apenas um copo, mas todos plenamente felizes. Todos cheios da graça de Deus, da glória de Deus, da alegria de Deus. E que nós possamos nos esforçar, meus irmãos, e não achar que a misericórdia de Deus é um motivo ou uma justificativa para continuarmos pecando, ou achando que a nossa conversão precisa acontecer só no final da vida. Não, mas que o quanto antes possamos nos alertar nisso também, para que a nossa própria vida seja diferente de muitos de nossos entes queridos que talvez até amamos. Até hoje estamos intercedendo por eles, mas que sabemos, nós precisamos ser melhores, um pouco melhor, imitar um pouco mais Jesus, se aproximar mais de Jesus do que desses entes queridos, né? Ou seja, precisamos sim nos esforçar. Compartilhemos dos mesmos sentimentos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo por essas almas. Como Ele, amemos nossos irmãos da igreja sofredora, amemos com ternura por causa da sua santidade e pela duração de seus tormentos. Vamos amá-los como nós amamos a nós mesmos, pelo amor de Deus. Então tomaremos parte em suas tristezas e estenderemos uma mão firme, uma mão misericordiosa para com essas almas, intercedendo por elas. Sobre o quanto nosso Senhor quer que aliviemos as almas no purgatório. Nosso Senhor Jesus Cristo não pode libertar as almas do purgatório. A justiça divina se opõe a isso. Mas a partir do tabernáculo, onde o amor o torna cativo, ele incita todos os fiéis da terra a orar por elas, para trazer alívio e paz ao lugar de expiação.
a partir do tabernáculo, que é o sacrário, que é a presença real de Jesus na Eucaristia. Cada pão consagrado, que já não é mais pão, mas o corpo e sangue de Cristo, o pão dos anjos, a presença real de Jesus, que está no tabernáculo, em cada sacrário. Quando olhamos para Jesus tão próximo de nós, ele nos lembra que esse amor também precisa brotar do nosso coração. E o amor não só para com o próximo ao qual vemos, convivemos, e é necessaríssimo, né, servi-lo e amá-lo, mas também para com essas almas que talvez nós não vemos mais, mas que pela presença, pela lembrança, né, e claro, pelo amor de Deus, nós sabemos que devemos rezar por elas. No altar onde ele se imola, ele nunca deseja que seu sacrifício seja oferecido sem que o sacerdote e os assistentes se lembrem da igreja sofredora. Finalmente, ele reúne em um único tesouro todos os seus méritos, bem como os de sua divina mãe e dos santos, e pede a todos os fiéis que o recebam completamente, a fim de absolver as almas do purgatório. A justiça divina se opõe, mas a partir do tabernáculo ele exclama: devolve meus filhos, livra-os pela oração, pelo santo sacrifício, pelas indulgências. Apressa o momento em que me será dado coroá-los em glória e inundá-los com uma torrente de delícias. Para estimular nossa caridade, ele continua repetindo o que disse aos discípulos sobre os pobres: o que quer que você faça ao menor deles, considerarei que o fizeram por mim. E ele recompensar-nos-á um dia, como se ele mesmo tivesse sido libertado. Queridos amigos, que motivo poderoso para nos inflamar com zelo em favor de uma obra tão grande e fácil de realizar. Imagina, Jesus na Eucaristia, a Santa Missa pode ser oferecida pelas almas. Por isso mesmo, todos os sacerdotes, todos nós, rezamos na oração eucarística pelas almas, para aqueles entes que faleceram, pela comunidade que um dia esteve reunida conosco, mas agora está diante desse julgamento, precisando de nossas orações. Toda Santa Missa, e se você, através de uma obra generosa, né, uma obra que você consiga, principalmente um valor, né, compensatório, através do fruto do suor do seu trabalho, né? Ou seja, através do seu dinheiro, você doa algo e coloca uma intenção na Santa Missa, aquela missa ela é aplicada diretamente naquela intenção daquela alma. Mais do que a igreja rezando como reza, mesmo sem você colocar a intenção, a igreja já está rezando, a igreja, povo reunido, o mundo inteiro. A missa acontece em diversos horários e durante diversos fusos horários, todos os dias, né, durante o ano inteiro. Imagina, a igreja está rezando pelas almas do purgatório. Mesmo que você não coloque intenção. Mas se você quer aplicar aquela Santa Missa a uma intenção específica, a uma alma específica, né, ao que Deus de fato pede no seu coração para rezar, mas de modo mais intenso, que você coloque também a sua oferta, né? Aquele sacrifício que você faz da sua vida, ou seja, através do suor do seu trabalho você ganha o seu dinheiro, né? Você coloca ali uma quantia em dinheiro como oferta, para que essa intenção ela seja aplicada de modo particular. Assim a igreja nos ensina, né? E claro, você também pode ir na Santa Missa, se você não tem nenhuma oferta ali, e colocar na intenção do seu coração. Pode até pedir para anotar ali nas intenções da Santa Missa, mas para que ela seja aplicada de modo específico é necessária essa generosidade, esse sacrifício nosso, doando uma oferta, tá bom? Também Jesus ele quer coroar essas almas e ele nos recompensará, assim como ele disse aos apóstolos, nos ensinou no Evangelho, né, que o que nós fizermos a um dos pequeninos é a ele que fizemos. Então, claro, imagina, seremos recompensados. É tão fácil rezar pelas almas do purgatório e sermos recompensados por isso. Uma, porque elas mesmas intercederão por nós, e já intercedem, né? Elas podem sim interceder por nós. Elas não podem rezar por si mesmas, mas elas podem sim rezar por nós, principalmente pelos entes queridos que elas deixaram aqui na terra. Possamos ser generosos e confiar, né? Claro, nosso coração é por uma caridade sem esperar nada em troca, mas nós sabemos que o coração de Jesus, o coração dessas benditas almas, são generosos, têm o amor de Deus. Claro que vão interceder por nós, claro, vão pedir a Deus muitas graças por nós. Que alegria poder satisfazer tão facilmente os desejos ardentes do coração de nosso Senhor. O Divino Salvador disse uma vez à venerável Maria Lataste:
você não poderia fazer nada mais agradável a Deus do que vir em socorro dessas almas. Nunca é bastante recomendar a oração dos fiéis para as almas do purgatório, e quão grandes e numerosos são os benefícios que devemos aos sacerdotes. A maioria das bênçãos da religião chega até nós através do sacerdote. Do berço ao túmulo, ele é para nós o distribuidor de graças, o consolador, o apoio, o conselheiro. Nosso Senhor disse uma vez a ela: minha filha, ore muito pelos meus sacerdotes, porque não oramos o suficiente por eles. Os fiéis esquecem demais que é seu dever orar pelos sacerdotes, que são seus pais no que diz respeito à sua salvação. Quanto maior a dignidade de uma pessoa, maior sua responsabilidade, mais severo é seu julgamento. É por isso que muitos padres também devem passar pelo purgatório. Vamos, portanto, orar por sua libertação, para que, tendo alcançado a glória do paraíso, eles sejam nossos intercessores poderosos junto a Deus. Então o abade Martin, ele nos convoca a rezar pelas almas de todos os sacerdotes falecidos. Imagina o sacerdote que te batizou, meu irmão, minha irmã. Imagina o sacerdote que te deu a primeira Eucaristia, o sacerdote que atendeu sua primeira confissão, tantos sacerdotes que já faleceram e que talvez atendeu sua confissão, te deu uma bênção, celebrou missas que você participou. Reze pelas almas dos sacerdotes. Eles também necessitam de nossas orações. Em uma carta escrita a uma dama do mundo, o padre Lacordiere disse que um camponês da Polônia, ao morrer, foi posto pela justiça divina nas chamas da expiação do purgatório. Sua esposa piedosa continuou orando pelo repouso de sua alma. Não acreditando que suas orações eram eficazes, ela desejou dirigir-se ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo e celebrar o santo sacrifício da missa em sua homenagem, pela libertação daquele por quem ela chorava. Mas ela era pobre e não tinha nem o modesto valor que é habitual oferecer para a celebração do ofício divino da Santa Missa. Ela se apresentou diante de uma pessoa rica, que era filósofa, incrédula, e humildemente explicou o objeto de seu pedido. O último, deixando-se tocar, deu-lhe a oferta solicitada. A viúva mandou celebrar a Santa Missa na Capela do Sagrado Coração, pela libertação de seu querido marido, e a assistiu com todo o fervor possível. Deus permitiu que alguns dias depois, o camponês falecido aparecesse ao rico benfeitor. Obrigado, disse ele, pelas esmolas que você deu para a oferta do sacrifício divino. Essa oblação libertou minha alma do purgatório, onde estava detida. E agora, em reconhecimento à sua caridade, venho da parte do Senhor para anunciar que sua morte está próxima e que você deve se reconciliar com ele. E esse rico incrédulo se converteu e morreu de fato, nos sentimentos mais cristãos. Amor, gratidão ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos essa certeza, meus irmãos, gratidão. Jesus, ele tem gratidão para conosco e que, claro, nós também tenhamos gratidão para com essa misericórdia que é tão grande que vem de nosso Deus. Rezemos então nossa oração final. Ó Jesus, pleno de misericórdia e bondade, tu que amaste tantos os homens, que os justifica pela fé e glorifica-os pela graça. Peço-te, pela virtude da ferida em tua parte sagrada, aberta pela lança na cruz, ferida do teu coração, justificação pelo teu sangue derramado. Livra os mortos do fogo do purgatório e os torna dignos da glória de teus santos. Sê generoso, Senhor Jesus. Chama teus filhos e nossos irmãos para a morada eterna, que eles descansem em paz. Amém.